Boa tarde, pessoal do oitavo ano. Vamos começar mais uma aula de ciências. Espero que vocês estejam todos bem, com saúde. Nós vamos começar com a correção da atividade da aula anterior. Então, vamos lá na página 254, primeira questão. A energia eólica tem aumentado sua participação entre as alternativas não poluentes de geração energética. Uma das zonas preferenciais para aproveitamento da energia eólica são as áreas costeiras. Explique a razão do elevado potencial de geração de energia eólica na interface oceano-continente. A resposta é: o elevado potencial de energia eólica nesta região se deve aos ventos regulares e constantes resultantes das diferenças de temperatura e pressão entre terras e mar. Sobre essa parte da energia eólica, não sei se vocês assistiram, mas terça-feira passou uma reportagem no Jornal Nacional e ela falava sobre a questão da grande quantidade de ventos que está presente na nossa região Nordeste agora, não é isso? E ela falou algo interessante, que no polo de produção de energia aqui do Ceará, foi em um único dia, teve tanto vento que produziu energia que poderia ser utilizada por 3 dias para aquela cidade. Então, por isso que a nossa região é tão desenvolvida para a questão da energia eólica, tá certo? Então, quem viu a reportagem deve ter ficado atento a esse assunto que a gente está falando na aula, não é isso? A terceira questão diz assim: o Brasil, por sua grandeza territorial, possui uma diversidade geográfica e climática significativa. A latitude, o relevo, as bacias hidrográficas, as características do solo, entre outros fatores, criam uma série de possibilidades, entre outras coisas, para o planejamento energético da matriz brasileira. Sendo bem exploradas, essas características singulares podem fazer do Brasil um país independente das energias fósseis a longo prazo. Através do investimento tecnológico e em infraestrutura, é possível utilizarmos fontes renováveis como a biomassa, o etanol e o biodiesel, eólica, solar e hidrelétrica. Finalmente, a natureza oferece as condições ou cria as dificuldades que, na verdade, podem ser oportunidades para o crescimento e desenvolvimento do país. Com base no texto e nos conhecimentos sobre a matriz energética brasileira, uma das mais equilibradas entre as grandes nações, destaca 2 características naturais no Nordeste brasileiro que podem ser aproveitadas para a geração de energia alternativa e limpa. Aí nós vamos ter o alto índice de incidência de insolação anual, sobretudo no Agreste e no Sertão, energia solar, e o excelente regime de ventos, principalmente no litoral, em particular na faixa setentrional, energia eólica. Agora nós vamos seguir para a página. Vamos lá para a página 267, a partir da terceira questão. Apesar de um relativo declínio nas últimas décadas, esse recurso natural continua sendo a mais importante fonte de energia da atualidade. Trata-se de uma fonte não renovável e que atua na produção de eletricidade, combustíveis e na constituição de matérias-primas para inúmeros produtos, como a borracha sintética e o plástico. A descrição lida refere-se ao petróleo, letra D. Agora nós vamos para a sexta. No ano passado, 45,8% da energia usada pelos brasileiros veio de fontes renováveis. É a matriz mais equilibrada entre as nações mais populosas ou ricas do planeta. A média mundial de uso de energias renováveis é de 12,7%. Essa média cai para 6,2% entre os 30 países membros da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, que inclui os Estados Unidos e as mais ricas nações do globo. Os recursos naturais renováveis e não renováveis, respectivamente, ou seja, nessa ordem, mais utilizados como fontes de energia no Brasil são renováveis, água e biomassa, nas hidrelétricas, e não renováveis, petróleo e gás natural. Então, nós vamos para agora a sétima. As fontes de energia podem ser classificadas em renováveis e não renováveis, mas também em primárias e secundárias. A primeira divisão refere-se a capacidade de recomposição de uma dada fonte energética, enquanto a segunda está relacionada com a forma pela qual é encontrada e transformada pelo homem. Diante dessas considerações, analise as afirmativas a seguir. 1. O petróleo refinado pode ser considerado uma fonte de energia secundária e não renovável? Sim. 2. A energia solar, na função de aquecimento do ambiente e iluminação da Terra, deve ser entendida como uma fonte primária? Sim.
3. O etanol, em virtude de sua produção agrícola geralmente ineficiente, não pode mais ser considerado uma fonte de energia renovável? Não, porque a produção do caso da cana-de-açúcar para etanol é eficiente. E 4. Podemos concluir que toda energia primária é renovável? Nem sempre. Então, estão corretas as alternativas 1 e 2, letra A. Nona questão. Para resolver a questão, leia o texto a seguir sobre as fontes de energia e selecione as palavras ou expressões que preencham corretamente e coerentemente as lacunas. Então, nós não temos o texto, mas vamos nos basear no que a gente estudou. O carvão mineral foi importante fonte de energia para a primeira revolução industrial. Atualmente, as maiores reservas estão localizadas no hemisfério norte. É um dos principais responsáveis pela chuva ácida, pois sua queima libera grande quantidade de dióxido de enxofre na atmosfera. Então, a alternativa correta é a letra A. Agora, nós vamos para 11. Dentre as alternativas citadas, assinale a única que contém apenas fontes de energia renováveis mais utilizadas no Brasil. Nós temos a hidráulica, que é da água, né, nas hidrelétricas, a madeira e a biomassa. 13, seria a letra B, viu? Na 12ª, na 11, na verdade, 11ª. 13, o aquecimento global é uma das grandes preocupações da sociedade moderna quando se trata de fontes energéticas. Qual das fontes listadas a seguir pode contribuir para a redução da emissão desses gases? Óleo diesel, gasolina, carvão mineral e gás natural são tudo combustíveis fósseis, então eles aumentam a emissão desses gases. Então a alternativa que vai ficar é a letra E, que é o vento, que é a força que move a energia eólica, não é isso? Então, letra E. Agora, pessoal, nós vamos para a página 272, questão 22, que diz assim: solar, hidráulica, fotovoltaica, eólica são exemplos de fontes de energia renováveis. Letra A. 23. Analise os tipos de energia e assinale a alternativa que relaciona sua fonte corretamente. Energia de biomassa, o sol? Não, só energia solar. Energia geotérmica, matéria orgânica? Não, no caso aí seria matéria orgânica, a biomassa, e geotérmica seria a energia da terra. Energia eólica, carvão mineral? Não, energia eólica é o vento. Energia hidráulica, a água? Correto. Energia solar, cosmos planetários? Não, é do Sol. Então, a alternativa correta na 23 é a letra D, tá certo? E a gente encerra aqui a nossa correção.